estamos no ar mais uma vez com o programa Saúde em Ação e hoje estamos com o Dr. João Carlos, dentista. Tendo em vista que esse mês é um mês em comemoração ao Dia Mundial de Saúde Bucal, vamos ver um pouquinho do trabalho de João. Dr. João, ele acabou de realizar um procedimento e que ele vai conversar com a gente um pouquinho o que foi feito, como foi feito e o porquê. Bom dia, João. Olá, bom dia, Paloma. Bom dia a todos da TV Machados. Estamos também com o Maciel, da Secretaria de Cultura, que ele sempre está com a gente nas entrevistas. Bom dia, Maciel. Bom dia, Paloma. Bom dia, Dr. João. Bom dia aos internautas que estão ligados na TV Machados. Então, João, o procedimento que você acabou de realizar, você conta pra gente um pouquinho como foi? O procedimento que a gente acabou de realizar no paciente, Paloma, é chamado de profilaxia. Como o próprio nome já diz, é uma prevenção para que o paciente venha evitar ter problemas maiores. É como se fosse uma limpeza fina do dente. Essa profilaxia ela é feita no intuito de justamente evitar que o paciente desenvolva cárie, doença periodontal, dentre outros problemas. Certo. Então, qual é a melhor forma que temos para higienizar os dentes? Vê só, Paulo, a melhor maneira de se escovar os dentes, primeiro a gente começa pelo tempo, o tempo estimado para se escovar os dentes é de 2 a 5 minutos, fica a critério do paciente. Quando tem pacientes que gostam de demorar um pouco mais escovando, tem pacientes que gostam de ser mais rápido, até pelos afazeres do dia a dia, mas a maneira mais correta de se escovar os dentes vou ilustrar aqui, para ficar mais fácil para o telespectador entender, é você começar com o movimento de serrote, colocar a quantidade de creme dental na pasta e fazer esse movimento 10 vezes, lógico, contando na mente, e fazendo de uma forma devagar, não precisa nem ser muito rápido, nem muito devagar, e aí fazer 10 vezes do lado oposto, em cima do mesmo jeito, aplicando 10 vezes esse movimento de vai e volta, certo? Nessa parte mais interior de dentro, fazer esse movimento, que é o movimento de limpeza de dentro para fora, certo? Como se estivesse varrendo o dente, essa parte na região de dentro, próximo à língua. Do mesmo jeito, a parte de cima, certo? Fazendo esse movimento. Após isso, o paciente vai, fecha a boca, e quando ele está com essa posição, ele ao invés de fazer assim, feito muita gente faz, ele tem que fazer girando, movimentos circulatórios, certo? Tanto aqui, contando 10 vezes, nessa região aqui, e depois posterior nessa região. Fazendo isso, ele já pode cuspir, e aí ele vai começar a higienizar as outras partes da boca. Doutor, qual a principal causa da cárie? É a falta de higienização, a falta de escovação, principalmente antes de dormir. Antes de dormir, a gente tem uma diminuição do nosso fluxo salivar, da nossa produção de saliva. E é justamente durante a não escovação, durante esse período noturno, ou seja, antes de dormir, que a cárie ela tem uma progressão maior. Ela consegue desmineralizar o dente mais rápido, deixar o dente mais frágil e assim propiciar para que esse dente fique cariado. Aí, lógico, é a hora mais importante de escovar os dentes antes de dormir, porém, na hora de acordar também é importante e após o almoço. São os 3 períodos ideais para que se escove os dentes. Eu falo também no sentido de escovar os dentes antes de dormir, porque quando a saliva, como ela é protetora, ela consegue proteger os dentes, Quando a gente está dormindo, a gente tem essa diminuição dessa saliva. E aí os micro-organismos, eles conseguem que se instalam, na boca do paciente, nos dentes do paciente. Ele, quando não tem essa proteção, ele facilita a sua progressão e aí a cárie ela anda mais rápido, progride mais rápido. E existem alimentos que escurecem os dentes ou é um mito? Existe na verdade todo alimento que tem corante ele escurece os dentes, porém uns mais do que os outros, principalmente bebidas, como por exemplo o vinho, a Coca-Cola, os refrigerantes em geral, como Fanta, Guaraná, todos esses refrigerantes ou bebidas que contêm corantes, eles impregnam mais fácil. Um alimento também muito consumido, principalmente pelos jovens, que também tem essa facilidade de escurecimento dos dentes, é o açaí. É um alimento muito nutritivo, bem importante, porém tem que ter um cuidado maior a fazer a sua ingestão para que não haja esse acúmulo, na verdade, e essa pigmentação do alimento dentário. O que gera uma hora? A falta de escovação.
A falta de escovação, ela, na verdade, você escovando seus dentes frequentemente, da maneira correta, você previne, digamos assim, 90% de qualquer tipo de problema. Seja cárie, seja doença periodontal, seja algum tipo de mau hálito. E no caso do mau hálito em si, não é só a escovação, é muito importante também o paciente usar um adjunto, que é justamente o fio dental. O fio dental é de suma importância para que o paciente não venha desenvolver mau hálito. E aproveitando a deixa, muitos pacientes não sabem como utilizar o fio dental ou, na verdade, não sabem qual é o momento certo de utilizar. O momento certo de utilizar o fio dental eu prefiro sempre indicar meus pacientes antes da escovação. Não necessariamente antes de toda escovação, mas numa refeição mais pesada, por exemplo, o almoço, uma refeição pesada, o que a gente pode fazer? A gente, após o almoço, espera o tempo de digerir um pouco no estômago o alimento, 10 minutos depois, antes da escovação, vai lá e usa o fio dental, e também à noite, antes de dormir, também utilizar o fio dental. Pela manhã, se você seguir uma lógica, quando você vai escovar os dentes, não é necessário passar o fio dental. Por quê? Porque você, à noite, já passou, já escovou os dentes. Quando você acorda de manhã, só é necessário escovar os dentes. Por quê? Porque você não comeu durante o período que você estava dormindo. Então não tem essa necessidade. Então o fio dental passando 1 ou 2 vezes ao dia já ajuda bastante. E diminui também essa incidência de mau hálito. Além de saber escovar bem a língua, bem a bochecha e bem os lábios. Muita gente pensa que eu tenho mau hálito por causa do meu dente. Não é necessariamente só o dente. Ele tem que escovar a boca como um todo, para que ele possa ter uma saúde bucal melhor e também não desenvolva a halitose, que é o mau hálito. Então, doutor, e na questão da língua, você falou a boca como um todo, a língua também é necessário? É necessário, de suma importância. A língua, ela acumula alimento feito os dentes, lógico, numa incidência bem menor, porém ela acumula, e quando ela está suja, a gente chama de língua saborosa, que é quando ela fica com aquela casca meio branca por cima da língua. É importante, já principalmente os adultos, já comprarem fora a escova um limpador de língua, um raspador de língua. Eles vendem em farmácia, em mercado, é importante. E também perguntar ao seu dentista de qual a forma correta de utilizar. É bem simples e bem eficaz. Fazendo isso, o paciente também já diminui muito a incidência para ter mau hálito. Com que frequência é importante ir ao dentista? De 6 em 6 meses, é o que a gente preconiza entre uma consulta e outra. O paciente hoje veio para mim, eu vi que ele não tem mais nada para fazer, a última consulta dele, o que é que a gente faz? A gente termina, faz a profilaxia, que foi o procedimento que a gente fez hoje, faz a aplicação de flu, que também foi um procedimento que a gente faz hoje, e diz ao paciente, orienta o paciente a forma correta de escovar, a forma correta de passar o fio dental, os intervalos corretos, e também avisa ele, cuide-se direitinho, daqui a 6 meses você retorna para que a gente veja como é que está, se está tudo certinho, se está tudo ok, para que ele possa realmente continuar e ter uma saúde bucal adequada. Certo. E a partir de que idade pode começar a consulta com um dentista, né? Na verdade, a partir do paciente começar a ter dentes. Geralmente as crianças a partir de 6 meses de idade é que começam a aparecer os primeiros dentinhos. Aí é importante que a mãe leve essa criança ao dentista para que ele informe a ela as maneiras corretas de higienização. Porque no bebezinho, no recém-nascido, a gente ainda não pode utilizar escovas, né? Aí a gente utiliza outros mecanismos para poder suprir essa necessidade, né? E também, como ele utiliza muito a língua, o bebê, para fazer a sucção na glândula mamária da mãe, o que é que acontece? Ele muitas vezes fica com a linguinha suja. Aí a gente também ensina a forma correta dela higienizar aquela linguinha do bebezinho, para que o bebezinho dela tenha também uma boa saúde bucal, até porque a boca ela é um dos locais do corpo mais contaminado, né? Nos estudos mostram que há cerca de 150 tipos de micro-organismos, ou seja, de bactérias diferentes na boca. Então a gente precisa sempre estar mantendo esse local limpo para que a gente desenvolva uma saúde no geral como um todo. A falta de saúde bucal pode ressaltar alguma doença fisiológica? Pode sim. Uma bem comum, na verdade, a doença fisiológica ela pode piorar a saúde bucal, e a saúde bucal pode piorar também a doença fisiológica. Vamos citar um exemplo de cada. Por exemplo, a doença periodontal, que é uma doença bem comum em pacientes já mais velhos. E tem alguns tipos dela, né? Vou falar da periodontite crônica, que é a mais comum. A periodontite crônica
o paciente consegue desenvolver periodontite crônica. Ela é um tipo de doença que se instala em até a diabetes. É mais comum entrar nesse paciente, esse paciente virar diabético por causa de uma periodontite maltratada. Por quê? Porque ela mexe em todo o mecanismo, né? E ela é uma doença que também se instala no paciente diabético muito mais rápido. Então, o paciente diabético, ele, pela falta de insulina, pela descompensação de outros hormônios, como o glucagon, por exemplo, ele pode levar a esse paciente diabético a ter essa doença periodontal, ela até de uma forma mais agressiva do que um paciente que, teoricamente, não tenha diabetes. E, só aproveitando para falar da questão fisiológica, por exemplo, alguns pacientes deixam a cárie evoluir, essa cárie começa a apresentar dor, o paciente toma um analgésico, toma algum anti-inflamatório, a dor passa, não vai ao dentista. O que é que acontece? Essa cárie progride e ela atinge um nervinho no dente que é chamado de polpa, né, que é o tecido vivo do dente. Após atingir isso aí, ela vai desencadear uma série de fatores, podendo até ocorrer o famoso abscesso. E esses abscessos deixaram o paciente febril, né, o paciente com trismo, que é a dificuldade de abrir a boca, ele não tem dificuldade para se alimentar, enfim, pode levar até a morte do paciente. Então, assim, são alguns mecanismos que você pode fazer para prevenir esse tipo de situação. Doutor, agradecemos a sua participação aqui na TV Machados e também agradeço a Paloma Santana pelo convite aqui no programa Saúde em Ação. Eu que agradeço, espero ter ajudado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um TV Machados, mais um programa Saúde em Ação.